Oi, pessoal. Agora vamos falar sobre os semáforos, que são primitivas de sincronização. Bom, o que é um semáforo? O semáforo é uma primitiva de sincronização que foi introduzida pelo Dijkstra lá no final da década de 60. O Dijkstra, para quem não conhece, foi um pesquisador que foi responsável por muitos avanços na área de ciências da computação. E na proposta do sistema operacional THE, foi introduzida essa noção de semáforos. A gente vai ver lá numa nota no final da aula que as variáveis de condição elas acabam sendo mais recomendadas do que o semáforo para uso em sistemas concorrentes. Mas os semáforos ainda estão muito presentes nos sistemas operacionais atuais, em códigos legados também, e é um tipo de primitiva de sincronização que tem uma importância histórica muito grande. Então, é importante estudar semáforos, mas a gente vai ver que, na maioria dos casos, é melhor a gente tentar antes utilizar variáveis de condição, que elas são mais fáceis de programar. Bom, então, como uma definição de semáforo, o que é um semáforo? É uma primitiva que possui um valor inteiro não negativo e o semáforo vai ser inicializado com o valor também inteiro não negativo. Só um aviso, essa definição de que possui um valor inteiro não negativo, ela é diferente da definição do Dijkstra. A definição original lá do Dijkstra, ela permitia valores negativos. A definição do livro também fala de valores negativos. Mas o Linux, ele implementa com valores não negativos. Então, vamos usar a definição do Linux, que também é um tipo de semáforo mais fácil de implementar. Então, na nossa cabeça aqui, que não vai fazer nenhuma diferença para o funcionamento, o semáforo possui um valor inteiro não negativo e é inicializado com um valor inteiro não negativo. O semáforo é manipulado por duas chamadas, como todas as outras primitivas que a gente já viu, que são manipuladas por chamadas. Vai ser manipulado pela chamada wait e pela chamada post. A chamada wait, ela foi introduzida lá pelo Dijkstra, com esse nome P também, a gente vai chamar aqui de wait. Esse P vem do holandês, que era a nacionalidade do Dijkstra. O que essa chamada wait faz? Se o valor do semáforo for zero, quando essa chamada for chamada pela thread, a thread dorme. Se o valor do semáforo for maior que zero, a thread vai decrementar o valor e a chamada vai retornar. Vale notar que as chamadas de semáforo, assim como todas as outras que a gente já viu, são implementadas a partir de instruções atômicas. Então, dentro da chamada, a gente não tem problema nenhum de concorrência. Esse decremento do valor, por exemplo, é realizado por uma instrução atômica. Então, não tem problema nenhum aqui de concorrência dentro da chamada. E a chamada post, ela é vista na proposta original, lá do Dijkstra como V, também vem do holandês, e também a literatura pode chamar de signal, muito parecido com a variável de condição. A gente vai ver que a funcionalidade é bem parecida. Então, essa chamada post, o que ela faz? Se tem alguma thread dormindo, ou seja, se tem alguma thread que chamou o wait e está dormindo, ela vai acordar a thread e vai retornar. Então, bem semelhante com o caso das variáveis de condição. Por isso também que o nome signal é um nome que faz sentido. E se não tiver nenhuma thread dormindo, o que ela vai fazer? Ela vai incrementar o valor do semáforo e vai retornar. Então vamos ver com uma analogia por que faz sentido isso de uma chamada ter que decrementar o valor do semáforo e a outra incrementar o valor
e uma fazer a thread acordar ou não. Vamos ver aqui um exemplo de uma analogia. A gente tem uma ferrovia e um trem, ele pode passar por 3 possíveis vias. E cada via só suporta um trem ao mesmo tempo. Então, vamos utilizar esse conceito de semáforo para controlar o acesso dos trens a essas vias. Ou seja, os meus recursos aqui são as vias e eu tenho 3 unidades de recurso. Então, o semáforo ele é utilizado quando eu quero fazer o controle a uma quantidade finita de recursos. A gente vai ver depois, eu vou só indicar para vocês olharem no livro, que aquele problema dos produtores e consumidores pode ser resolvido com semáforos. A gente tinha buffer e tinha um número limitado de recursos dentro daquele buffer. Mas vamos ver aqui a analogia do trem, que é mais fácil de enxergar para que servem os semáforos. Vamos supor que eu tenho um semáforo, o semáforo é inicializado com valor inteiro, aqui nesse caso vai ser o número de recursos que eu tenho, que é 3, porque eu tenho 3 vias. Eu tenho um trem que está chegando e ele quer usar um desses recursos. O que ele vai fazer? Ele vai realizar a chamada wait. O que a chamada wait faz? Ela verifica se aquele valor é maior que zero. Se for maior que zero, ele vai decrementar o valor do semáforo e a chamada vai retornar. Ou seja, ele vai poder seguir para a via sem problema algum. Da mesma forma, chega um outro trem, chama o wait para poder usar o recurso da via. O que vai acontecer? O valor é maior que zero, ele vai decrementar aquele valor e a chamada vai retornar. Ele vai poder seguir para a via que ele ia passar. E agora, um outro trem, mesma coisa, quer passar pela via, chama a chamada wait, o valor é maior que zero, ele vai decrementar o valor e a chamada vai retornar, sem problema algum. Agora, chega um quarto trem. Ele também realiza a chamada wait, só que agora o valor é zero. O valor é zero, lógico, porque os recursos estão ocupados pelo trem. E aí, a chamada wait, nesse caso, vai fazer a minha thread, no caso, o meu trem, vai fazer o meu trem dormir. Ele vai agora ficar esperando algum trem sinalizar por um post e esse post vai acordar o trem. Então, como exemplo, vamos supor que esse trem aqui, sinalizado no slide, faça um post. O que o post faz? Ele verifica primeiro se tem alguma thread esperando, ou seja, vai verificar se tem algum trem esperando. Se o trem estiver esperando, esse trem vai ser acordado e ele vai poder prosseguir para a via, porque agora aquela via está livre, porque o trem sinalizou o post. Então, ele vai poder ocupar a via. Agora, vamos supor que um outro trem faça um post. O que o post vai fazer? Ele vai verificar se tem alguma thread dormindo, se tem algum trem que está esperando para entrar na via. Como não tem, ele vai simplesmente incrementar o valor do semáforo, dizendo que tem uma via disponível. E aí, se algum outro trem eventualmente quiser entrar, ele vai chamar um wait e vai poder entrar, porque tem uma via disponível. Então, um outro trem faz um post, ou seja, ele vai liberar aquela via, o semáforo vai incrementar para 2, o outro trem faz post, e o semáforo vai incrementar para 3. Então, com essa analogia bem simples, a gente pode ver o semáforo sendo utilizado para controlar a quantidade máxima de recursos que pode ser utilizada. E tem um caso especial que, se a gente inicializar o semáforo com 1, ele é a mesma coisa que um lock. Ele é um mutex. Por quê? Se a gente chama o wait, é como se a gente tivesse feito um lock, que a gente troca de 1 para 0 e nenhuma outra thread mais pode ter acesso àquele semáforo. Por quê?
Se alguma thread fizer um wait com o semáforo com 0, essa thread vai dormir. Então, se uma thread faz um lock e o semáforo está 0, essa thread vai dormir. E o post, no caso do semáforo inicializado com 1, é a mesma coisa que um unlock. Por quê? O que o post vai fazer? Se ele dá um unlock, ou seja, se ele faz um post, se tem alguma outra thread esperando por aquele lock, ele vai acordar aquela thread. Se não tem nenhuma thread esperando, ele volta para 1 e aí aquele lock fica disponível. Então, vocês deem uma olhada no livro com mais detalhes, mas se a gente inicializar o semáforo com 1, a gente consegue usar o semáforo como lock. E como eu já adiantei, a gente pode utilizar semáforos para resolver o problema de produtores e consumidores. A gente vai ter um semáforo para mutex, que é inicializado com 1, aquela variável de condição livre. A gente pode ter um semáforo livre, que é inicializado com o tamanho do buffer, com aquele número max, e o semáforo de preenchido, que a gente chamou de variável de condição preenchido, ele é inicializado com 0. No livro, tem o exemplo da implementação do problema dos produtores e consumidores com semáforos. Então, eu recomendo a leitura do código que está no livro. Eu botei aí também o nome em inglês de cada um dos semáforos, porque é um nome que está referenciado no livro, que a tradução é ligeiramente diferente do nome que a gente utilizou em português. Não é exatamente a mesma, porque eu acho que faz mais sentido chamar com esses nomes em português quando vai fazer a tradução. Então, olhem o exemplo do código de produtores e consumidores com semáforos. E também, no livro, tem o problema dos leitores e escritores. Esse problema tem threads que escrevem numa região de memória e tem outras threads que leem regiões de memória, que também é um exemplo daqueles problemas clássicos. Não vou entrar aqui em detalhes na aula, porque está tudo lá descrito no livro. Acho que faz mais sentido vocês olharem o próprio código do livro, já que a gente passou uma aula inteira falando sobre um problema clássico que é aquele dos produtores e dos consumidores. Aqui só fazendo uma breve comparação entre semáforos e variáveis de condição, que os semáforos podem ser mais confusos de utilizar. Por mais que sejam muito simples, as definições de semáforo sejam muito simples, se a gente troca a posição de um lock qualquer lá no semáforo, a gente pode ter problemas sérios de sincronismo. Lá no livro, nosso livro da disciplina, ele mostra um exemplo que um lock ele colocado de uma forma errada no código pode levar a problemas de concorrência, problemas que a gente não teria se a gente utilizasse variáveis de condição. Então, as variáveis de condição, elas são mais fáceis de programar e de entender o que o código está fazendo. E aí, no livro ele só mostra esse exemplo de que um lock colocado de forma errada pode levar os semáforos a terem problemas de concorrência. Mas, na leitura, que eu sempre indico como leitura complementar, ele mostra em detalhes o porquê de ser recomendado sempre utilizar as variáveis de condição. Ele até mostra que tem alguns problemas específicos de entrada e saída que o semáforo é mais vantajoso. Mas geralmente, em termos de facilidade de programação, de ter menos erros de programação, as variáveis de condição são mais adequadas. Então, o que o livro sugere, ele sugere que a gente sempre tente usar variáveis de condição. Mas ele reforça que é importante a gente estudar semáforos, pois eles ainda estão presentes em muitos códigos. Muitos códigos ainda usam semáforos por questões históricas. Então aqui está a leitura do capítulo que eu mencionei, tem todos os exemplos que eu falei, e a leitura complementar que fala sobre esse problema dos semáforos também.